Olá, muito bom dia. Meu nome é Branca Pereira, sou artesã. Dedico-me especialmente a fazer malas e carteiras em tecido e em cortiça e sou fundadora de Branca Artes. Vou apresentar alguns dos meus artigos, como por exemplo esta mala feita em tecido e em cortiça. Portanto, só mostrar o pormenor do interior, portanto, o acabamento de todas as malas, portanto, são mais ou menos assim e todas estão identificadas com a minha etiqueta, para que não haja confusão. Tenho aqui ainda também uma mala toda feita em cortiça, esta é uma mala de estilo mais prático, portanto, tem aqui um acessório que serve de efeito e também é muito útil como porta-chaves. Temos bolsinhas de cintura, também feitas em cortiça ou em tecido, neste caso em cortiça. Tenho bolsinhas feitas só, porta-moedas feitas em tecido e também tenho em cortiça, mas poderá consultar outros artigos feitos por mim na minha página do Facebook Branca Artes, que vou deixar de qualquer das formas o link neste vídeo. Eu hoje não estou para falar de malas e de carteiras, mas sim de fios e agulhas. Isto porquê? Porque é uma paixão também que eu tenho pelo tricô, associada, portanto, a esta minha outra paixão, que é a costura, portanto, o artesanato. E muita gente pergunta-me como é que faz para acertar com a agulha correta para o fio certo. Então é assim, eu vou começar por explicar. Normalmente os novelos trazem a indicação no rótulo do tamanho da agulha que deve ser usado. Por exemplo, este novelo aqui, portanto, tem a indicação. Eu vou pôr os meus óculos, peço desculpa, mas de facto os números estão tão miudinhos que é mesmo necessário. Portanto, tem aqui a indicação de 3,5 a 4,5. Mas tenho aqui um outro novelo que ele aparentemente é da mesma espessura e que tem a indicação do tamanho de 3,5 a 4. Portanto, como podem ver, a espessura dos fios é praticamente a mesma, mas o tamanho das agulhas são diferentes. Isto porquê? Porque este novelo, esta lã, que tem a indicação de tamanho de agulhas número 3,5 a 4,5, tem este pelinho, como pode ver. Então isso é um trabalho que vai ficar mais cheio ao ser tricotado e que obriga para que o trabalho fique mais bonito, a umas agulhas mais grossas. Depois temos, portanto, este fio mais grosso. Portanto, isto já é para uma agulha de 6,5 a 7. Mas tudo depende do trabalho, do ponto da pessoa e do trabalho que vai executar. Isto porquê? Há pessoas que têm uma malha mais apertada do que outras e há outras que têm um ponto mais largo. Então, o que é que eu aconselho? Se tem um ponto apertado e vai fazer um trabalho, uma camisola ou um casaco, em que tem a indicação de agulhas de 3,5 a 4,5, que é o caso desta, eu aconselho a usar sempre a agulha mais alta, neste caso o 4,5. Mesmo assim, se vê que o ponto continua apertado, aconselho a usar meio ponto acima e vai fazendo assim. Outra coisa, aconselho também que faça sempre amostras pequenas. 10 pontos na agulha, 10 cm de malha. É o tamanho suficiente para ter uma ideia de, para já, de quantas malhas vai ser necessárias para o trabalho que vai executar. E também para saber também se aquela agulha é de facto a agulha indicada para esse tipo de trabalho. Se fica bonito, se fica num ponto certinho ou se fica muito esburacado. Se tiver um ponto largo, eu aconselho então a usar o tamanho da agulha abaixo que está indicado no rótulo. Portanto, mas sempre fazendo a amostra primeiro, para evitar que desperdice trabalho e tempo. Portanto, se fizer uma amostra de 10 cm, 10 malhas, vai ter uma noção mais nítida daquilo que realmente deve fazer, qual é a agulha que deve utilizar no tipo de fio que está a trabalhar. E também com essas malhas já sabe qual é a agulha, tudo bem, então é esta a agulha, este ponto está correto.
Então, com essa amostra já dá para medir o trabalho que quer fazer, a camisola ou o casaco. Se tiver um ponto muito largo, vai ficar com um ponto muito laço, muito esburacado, então aconselho mudar mesmo para a agulha, para o tamanho abaixo, porque se for fazer uma camisola ou um casaco com um ponto muito laço, a tendência é, com o calor do corpo, com o uso, vai deformar e vai ficar um trabalho, não vai ficar bonito, vai pô-lo de parte e é pena, depois de tanto trabalho, tanto esforço e ter gasto dinheiro, não pôr esse seu trabalho de parte. Portanto, eu tenho aqui algumas peças, por exemplo, o caso deste cachecol, esta encharpe, como pode verificar, tem um fio fino, mas eu usei 6,5. Isto porquê? Porque eu, quando se trata de fazer um cachecol, eu uso normalmente dois tamanhos acima daquilo que vem indicado no rótulo. Dois, até ou mais, até eu ver que realmente o ponto não fica laço, não fica esburacado, mas que fica um trabalho fofinho, que fica bonito. Por exemplo, eu vou mostrar. Por exemplo, isto é o avesso do meu trabalho. Como vê, não ficou esburacado, ficou um trabalho fechadinho, bonito, mas fofinho. Portanto, rende trabalho e rende lã. E ficamos, como se trata de uma encharpe, fica bonito. Por exemplo, esta gola, um cachecol gola, esta tem uma característica que não tem direito nem avesso. Tanto é deste lado como deste. Mas como pode verificar, não está um trabalho, portanto, a malha não está esburacada. Está um ponto certinho. Portanto, eu aqui também usei o 6,5. Se for, por exemplo, esta lã, que é mais grossa, que eu há pouco a mostrei, se quiser trabalhar com ela para fazer um casaco, eu vou usar o tamanho 7. Se for para fazer um cachecol, eu vou usar o tamanho 10. 10, por exemplo, para fazer liga. Eu gosto muito do ponto liga, que é aquele ponto que se faz pelo direito e pelo avesso da mesma forma, que é a malha que eu chamo o avesso. Esse ponto é muito bonito para cachecol, feito com agulhas grossas, fica um ponto certinho, muito bonito e muito fofinho. E poupa lá. O trabalho é feito mais rapidamente, desenvolve muito mais, com agulhas grossas. Para cachecol fica melhor, porque não fica um trabalho forte, espesso aqui no pescoço. E tem um cair melhor e tudo isso fica muito bem. Portanto, de agulhas e fios, eu penso que falei, expliquei melhor, mas se houver alguma dúvida, poderá sempre entrar em contacto através do e-mail que eu vou deixar, portanto, neste vídeo, e alguma informação adicional, eu terei sempre muito gosto em responder e responderei o mais breve possível. Portanto, há vários tipos de fios, temos, por exemplo, o fio de algodão também, que já me estava a esquecer, é um fio que é trabalhado normalmente com agulhas finas. Este indica, portanto, tem a indicação de número 3 ou 4. Eu pessoalmente uso o 4. Como eu já disse, tenho um ponto, a tendência é apertado, e então uso sempre agulhas de valor superior, para que fique um ponto bonito. Não laço, mas fofinho. Agulhas, há vários tipos de agulhas. Temos as agulhas de crochê, que é só para fazer trabalhos com uma agulha, que é o caso destas botas, que é feita só com uma agulha. Mas depois temos o trabalho que é o tricô com duas agulhas. As duas agulhas, há estas assim, portanto agulhas simples, separadas, e há as agulhas circulares, que são muito usadas para trabalhos grandes, porque aqui não existe o perigo de, se for um trabalho grande que tem, portanto, muitas malhas enfiadas na agulha, não existe o perigo de as perder. Elas andam aqui, à medida que vai trabalhando, elas andam aqui e não se perdem. Portanto, existem vários tamanhos, existem todos os tamanhos nas circulares ou nestas, portanto, existem todos os tamanhos, poderá encontrar à venda no mercado. Atenção é que, hoje em dia, as agulhas circulares normalmente só vêm marcadas no pacote. Elas no início vinham muitas marcadas no fim da agulha,
mas eu tenho verificado que muitas delas não estão marcadas. Então, o pacote traz sempre o tamanho da agulha. Portanto, neste caso, é uma agulha de 7 mm de espessura e, além disso, esta embalagem tem uma vantagem também, que tem aqui um medidor de agulhas. Isto é muito importante. Isto porquê? Porque como as agulhas, como eu disse, não vêm marcadas, muitas vezes a gente põe a agulha de parte, deitou a embalagem fora e perdeu o número da agulha. Então, se isso acontecer, vai ter necessidade de comprar um medidor de agulhas para saber qual é o número de agulhas que tem em casa. Ou, a não ser que faça como eu. Compra umas agulhas que têm um medidor e guarda o medidor. Então aqui, este medidor dá até o número 8 e com ele poderá saber qual é o tamanho da agulha que tem em casa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esta agulha, ela não vai mais para cima e também não vem mais para baixo. O que quer dizer que tem um tamanho superior ao número 8. Portanto, não vai mais para cima porque não tem espaço e não entra. Portanto, é um número acima do número 8. Mas tenho esta aqui, que é circular também. Ela entra, mas vem para baixo. Ela entrou e vem para baixo. Já desceu até ao 7, o que quer dizer que esta agulha é o número 7. Portanto, este medidor é muito importante, faz com que saiba a qualquer momento o número da agulha que tem em casa e não necessita de recorrer a comprar um medidor ou outro tamanho de agulhas quando tem, no fundo, a agulha em casa. Espero que este vídeo tenha sido útil, pois ele é o primeiro de alguns vídeos que eu vou gravar. O próximo será a falar acerca dos primeiros pontos. Vou ensinar a montagem de malhas na agulha e ensinar a executar alguns pontos. Liga e tricô, ou seja, ligo o ponto meia e o ponto liga. Eu vou ensinar. Se tiver alguma dúvida, como já disse anteriormente, poderá sempre contactar-me através do e-mail que eu vou deixar no vídeo. Se gostou deste vídeo, peço que deixe o seu gosto, aconselho a divulgá-lo através dos seus amigos, dos seus familiares, partilhe com as pessoas que conhece, para que elas também tenham a oportunidade de ouvir esta mensagem e aprender alguma coisa que eu vos possa ensinar. Tchau, tchau, muito obrigada e até o próximo vídeo.